Bom, gente, então vamos falar de arranjo simples, né? Lista 8. Os arranjos simples são representados assim, né? Eu tenho N elementos e eu vou tomar esses elementos de P a P, tá? Então, o N sempre é maior e igual a 1 e P é um número natural, tá? É qualquer ordenação de P elementos dentre os N elementos, em que cada maneira de tornar os elementos se diferenciam pela ordem e natureza dos elementos. Então, a fórmula é essa aqui, ó. ANP, né? N fatorial, que a gente acabou de falar sobre isso, sobre N menos P. Então, esse N e P daqui, tá? Então, vamos para alguns exemplos. Então, vamos aprender como que faz. Ele quer que a gente calcule esse arranjo mais esse arranjo menos esse arranjo, dividido por esse arranjo mais este arranjo. Bom, então, nós vamos substituir na fórmula que a gente acabou de ver, de aprender, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um por um e depois substituir aqui pra gente fazer esse cálculo aí no final, tá? Então, vamos lá pro nosso caderno agora. Então, o primeiro que a gente tem é o A62, é o arranjo 62. É o arranjo de 6 elementos, 2 a 2, tá? Então, vamos lembrar, vai, é o ANP, não é isso? ANP é o N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, olhando aqui, o N, no caso, é 6 e o P é 2. Então, A62. Então, o arranjo, eu tenho 6 fatorial, certo? 6 fatorial sobre, olha lá, NP, não é isso? Então, N é 6 menos P, que é 2. Fatorial também. Então, resolvendo, a gente acabou de aprender como faz o fatorial, né? Então, resolvendo aqui, eu vou resolver, ó, passo a passo. Então, eu tenho 6 fatorial dividido as 6 menos 2, 4 fatorial. Eu aprendi que o fatorial eu posso parar em qualquer número, não é isso? Então, ó, o interessante seria eu cortar esse 4. Então, para eu cortar esse 4, vamos aparecer o 4 fatorial lá em cima. Então, olha, 6 vezes 5, não é isso? Aí seria vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que é interessante que eu pare no 4, por quê? Porque aqui embaixo eu tenho um 4 fatorial. Então, ó, porque aí eu posso fazer o quê? Simplificar esse 4 com esse 4. E aí, essa conta do arranjo de 6, 2, ela vai dar 6 vezes 5, certo? Então, 6 vezes 5 é 30. Então, a primeira conta tá prontinha, que é 30. Vamos para a segunda conta. A segunda conta é o arranjo 4 em 3. Então, arranjo de 4 elementos, 3 a 3. Então, eu vejo que o meu N é 4 e meu P é 3. Substituindo na fórmula, então, eu fico com 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Bom, aqui tá bem fácil, né? Fica assim, né? 4 fatorial sobre 4 menos 3 é 1 fatorial. Eu já aprendi, né? Que 1 fatorial é 1. Então, eu resolvo 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre o 1 fatorial, que é 1. Então, 4 vezes 3, se quiser, né, para simplificar, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Segunda conta prontinha também. Bom, continuando então. Agora, eu quero o arranjo de 5 elementos, 2 a 2. Então, N
P. Então, N fatorial sobre N menos P. Fatorial também. Então, eu fico com 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial. Então, olha lá, é interessante, para eu simplificar com esse 3, que lá em cima eu pare no 3 fatorial, certo? Então, fica 5 vezes 4 vezes 3, ó, e aí eu paro. Porque aqui embaixo tem um 3 fatorial, e aí eu posso simplificar. E fica só 5 vezes 4, 20. Terminei outra conta. Vamos lá, agora a parte de baixo, né? Ó, já fiz essas 3 contas aqui. Agora, falta fazer essas 2. Então, A de 9 elementos, o arranjo de 9 elementos, 2 a 2. Então, eu tenho N é 9, P é 2. Então, 9 fatorial sobre 9 menos 2, fatorial também. Então, fica 9 fatorial dividido por 9 menos 2. 9 menos 2 é 7. Então, aqui em cima, eu posso parar no 7 fatorial para eu poder simplificar com esse 7 fatorial que está aqui embaixo, certo? Então, fica 9 vezes 8 vezes 7. E aí, eu posso parar porque eu vou simplificar, ó, certo? E 9 vezes 8, 72. Pronto. Última, então, conta pra gente poder resolver aquela contona lá. Então, ó, eu quero arranjo de 8 elementos, 1 a 1. Então, eu tenho 8 fatorial sobre 8 menos 1 fatorial. Então, 8 sobre aí 8 menos 1, 7. Então, fico com, ó lá, eu tenho que parar onde, ó? Pra assumir o 7, né? Então, 8 vezes 7. Então, 7, corta, eu simplifico e sobrou 8. Então, agora, vamos pegar esses resultados que a gente ligou aqui, né? Que a gente obteve fazendo todas as contas e substituir aqui, ó. Então, o arranjo de 6, 2 deu 30, que foi a primeira conta que a gente fez, né? Então, fica 30, aí, mais o arranjo 4, 3, que deu 24, menos o arranjo 5, 2. O arranjo 5, 2, ó, deu 20, né? O resultado, então, menos 20. Isso dividido pelo arranjo 9, 2, que deu 72, mais 8, que é o 8 por 1, né? Mais 8 aqui, tá bom? Então, gente, agora é só resolver essa conta aqui. 30 mais 24 menos 20, 72 mais 8. Então, essa conta, ela vai dar 34, né? 30 mais 24, 54, 54 menos 20, 34, dividido por 72 mais 8, 80. Os dois números são pares, então, eu vou simplificar por 2, vou dividir os dois na metade. Então, 34 dividido por 2, a metade de 34 é 17, e a metade de 80 é 40. E assim, a gente acabou aqui o nosso exercício, exemplo 1, tá? Então, vamos para o exemplo 2. Então, agora, vamos para o nosso exemplo 2. Diz assim, em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho as informações que eu preciso, hein, ó. 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice. Vamos continuar lendo. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? Bom, então eu já sei
que o meu todo são 15 funcionários, eu tenho o cargo de diretor e vice-diretor. Então, eu tenho 15 funcionários que eu vou agrupar de 2 em 2, certo? São para 2 cargos. Então, 15 funcionários seria o nosso N, e o diretor e o vice-diretor seria o nosso B. Então, eu vou fazer um arranjo de 15, 2 a 2, ok, gente? Então, vamos lá para o nosso caderno. Então, olha lá, então, eu tenho um arranjo de 15 funcionários e eu vou agrupá-los de 2 em 2, não é isso? Quantas maneiras eu posso ter um diretor e um vice-diretor? Então, olha lá, o nosso 15, o N será o 15 e o B será o 2, ok? Então, vamos lá, a fórmula nessa aqui, ANP, N fatorial sobre N menos B fatorial, né? Que a gente acabou de fazer no exemplo 1. Então, vamos lá. Só substituir. Então, vai ser 15 fatorial dividido por 15 menos 2. Fatorial também. Então, vou ficar 15 fatorial sobre 15 menos 2, 13. Então, já sei que aqui em cima eu posso parar no 13, né? Para eu poder simplificar lá embaixo. Então, vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 para fatorial sobre 13 fatorial também. Cortou, cortou. Então, eu tenho 15 vezes 14. 15 vezes 14, que é 210. Prontinho. Então, eu posso fazer arranjos de 2 funcionários, de 2 em 2 funcionários, dos 15, 210 maneiras eu posso ter o cargo de diretor e vice-diretor, tá bom? Então, vamos lá agora para o exemplo 3. Vamos lá para o exemplo 3, então? Ó, o exemplo 3 diz assim: o número de telefone é formado por 8 algarismos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 2 e terminem com 8. Então, vamos lá para o nosso caderno. Então, ele quer os números, ó, aqui eu tenho 8 espaços, tá? Só que ele tá falando que os números de telefone tem que começar com o algarismo 2 e terminar com o algarismo 8. Então, vamos lá. Lembrando que se vai começar com 2 e terminar com 8, né? E algarismos diferentes, né? Vamos voltar lá no exercício, ó. Formar com algarismos diferentes. Então, eu sei que eu não posso repetir os números. Isso é um diferencial aí no nosso exercício, tá? Bom, então, voltando lá pro caderno, então, eu tenho que começar com o algarismo 2 e terminar com o algarismo 8. Então, nesses espaços aqui, lembrando que tem 8 algarismos, certo? Os números de telefone, ele tem que ter 8 algarismos. Bom, então, daqui até aqui, me sobram 6 algarismos, certo? Que podem ser que números que eu posso por aqui? Eu posso colocar qualquer um, menos o 2 e o 8, ok, gente? Então, vamos lá. Quais são os números que eu posso pôr aqui? Eu posso pôr o 0, o 1, o 3, o 2 eu não posso, porque o 2 tem que começar lá o número do telefone. O 3, o 4, 5, o 6, o 7, o 8 não pode, porque ele tem que terminar. E como eu não posso repetir os números, então o 2 e o 8 caem fora. Então, 7, 9. Pronto. Então, quantos números, quantos algarismos podem ser arranjados aqui no espaço de 6, nesse espaço aqui que cabem 6 algarismos? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho um arranjo de 8 elementos, certo? Que vão se arranjar em quantos espaços? Aqui em 6, não é isso?
Então, eu tenho um arranjo 6 para 8. Então, 6 por 8. Ô, gente, desculpa, eu tenho um arranjo 8 por 6. Então, eu tenho que fazer um arranjo de 8 elementos de 6 em 6. Pronto, agora acho que ficou mais claro, né? Então, agora vamos à nossa fórmula de arranjo. A nossa fórmula de arranjo é 8n, né? np. Então, o n fatorial, n menos p. Prontinho, então, vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 6, eu tenho 2. Então, vamos lá. 8, então, eu chego até o 2, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Pronto. E agora, eu corto com o 2. Certo? E agora, é só fazer essa conta aqui, que vai dar... E o nosso resultado é 20.160 números de telefone que eu posso montar. Começando com o 2, terminando com o 8 e usando esses outros algarismos sem repetir, tá bom?